Antes que 2024 acabe, eu resolvi trazer pra vocês a minha lista pessoal com alguns dos melhores filmes da Netflix pra vocês conhecerem ainda nesse ano. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque. Pra começar uma lista da Netflix, a gente tem que falar de coisa boa. E um dos filmes mais legais disponíveis no catálogo atualmente se chama Rebel Ride, uma produção de ação e suspense de 2024 que acompanha a jornada de um ex-fuzileiro naval que chega em uma cidade pequena com a missão de pagar a fiança do seu primo que foi preso, mas o que era para ser algo simples logo se transforma em um perigoso confronto com a polícia local quando ele descobre uma perigosa rede de corrupção que controla tudo naquele lugar. Arma! Rebel Ride, na minha opinião, é um dos filmes mais legais lançados pela Netflix esse ano, que basicamente não prometeu nada, mas entregou uma história intrigante, com um protagonista marcante, boas lutas, algumas cenas de ação e um desenvolvimento super envolvente. Mesmo que o desfecho desse filme tenha deixado a desejar, todo o conjunto o torna uma das melhores produções do catálogo desse ano. Tem gente se machucando agora. E claro que se a gente tá falando sobre os melhores filmes de todo o catálogo dessa plataforma, eu não posso deixar de mencionar uma das produções que basicamente mais me surpreendeu. Eu tô falando de Atentado ao Hotel Taj Mahal, uma produção de drama e suspense de 2018 que retrata o ataque terrorista ao famoso Hotel Taj Mahal em 2008, onde um cerco de 60 horas fez com que os hóspedes e funcionários lutassem pela sobrevivência em meio ao caos, enquanto um pequeno grupo de funcionários do hotel arrisca a própria vida para proteger os hóspedes. Atentado ao Hotel Taj Mahal, além de retratar uma história real, dramática, violenta e ao mesmo tempo trágica, desenvolve um drama angustiante e ao mesmo tempo apreensivo que não só te conecta com os personagens, mas te coloca dentro daquela situação que faz você sentir ainda mais emoções durante toda essa história, que basicamente é um soco no estômago à primeira vista, mas é aquele soco no estômago muito bom de assistir. Então, de certa forma, para quem gosta de histórias reais, esse sem dúvida alguma foi um dos melhores filmes que eu assisti em toda a Netflix. Mas se de repente você tá procurando uma novidade, eu tenho certeza que o Agente Faixa Preta pode ser uma boa surpresa. Afinal de contas, nós estamos falando sobre um filme coreano de comédia e ação lançado este ano. Aqui vamos acompanhar um talentoso lutador de artes marciais que sempre ajuda as pessoas que precisam. E claro que fazendo essas pequenas boas ações, ele logo acaba sendo recrutado pela polícia local para se tornar um oficial de condicional na tentativa de prevenir os crimes. E claro que a partir daqui ele embarca em uma jornada improvável e perigosa que mudaria e muito sua vida. O Agente Faixa Preta, mesmo não sendo um filme brilhante, é uma novidade humorada e ao mesmo tempo interessante lá da Netflix, que tem boas lutas, um protagonista até que carismático e mesmo com um bom humor, entre aspas, o filme tem uma reta final mais dramática e realista que o torna ainda mais interessante. Então, se você gostou do trailer ou da premissa, já pode botar na lista sem medo. Agora eu vou falar sobre um dos meus filmes favoritos de todos os tempos que por acaso foi adicionado há pouco tempo no catálogo da Netflix. Eu tô falando de 1917, um filme britânico de guerra lançado em 2019 que segue uma história ambientada na Primeira Guerra Mundial, onde dois jovens soldados recebem uma missão quase impossível, onde eles vão ter que correr contra o tempo para entregar uma mensagem que pode salvar a vida de 1.600 soldados, incluindo o irmão de um deles. 1917 é uma dessas produções raras que quando você termina de assistir, você pensa um pouquinho e já quer assistir o filme de novo, porque ele tem um ritmo eletrizante, cenas épicas de ação, personagens bem construídos, além de uma trama que vai crescendo a cada minuto. E claro, uma grandiosa produção que torna
toda cena desse filme memorável e, claro, o maior destaque, o plano sequência dessa produção, que na minha opinião é um dos melhores que eu já vi. Tipo, eles literalmente acompanham a guerra e quase que não param em momento algum, e isso pra mim, além de ser muito trabalhoso, demonstra um visual impressionante durante essas quase 2 horas de filme. If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Depois de muito tempo, eu acho, chegou a hora de falar sobre um filme de fantasia, um dos meus gêneros favoritos. E claro que o filme da vez se chama O Lar das Crianças Peculiares, uma produção de fantasia e aventura de 2016 que acompanha a jornada de um garoto de 16 anos que, seguindo uma pista deixada pelo seu avô, acaba descobrindo uma ilha misteriosa onde vivem crianças com poderes extraordinários. E claro que, se adentrando nesse mundo mágico, ele acaba se esbarrando em vários segredos e ameaças sobrenaturais. Para ficarmos seguros, criamos uma fenda no tempo. Eu não sei vocês, mas tudo que um fã de fantasia e aventura quer ver em um filme, além de uma boa história, é um universo criativo, com criaturas, ameaças e coisas diferentes. E claro que esse filme tem tudo isso de sobra, além de um elenco muito interessante, bons efeitos especiais e uma jornada relativamente épica. Mesmo que o roteiro do filme não tenha sido o mais brilhante que eu vi, ele funciona muito bem e prende a atenção do começo ao fim, com bons arcos dos personagens. Então, pra quem é fã do gênero, essa é uma dica obrigatória que eu recomendo sem pensar 2 vezes. A próxima indicação, no caso a sexta, pra falar a verdade, eu conheci há poucos dias e mesmo assim ela já entrou na minha lista de melhores filmes do catálogo. Eu tô falando de American Underdog, a história de Kurt Warner, um drama biográfico de 2021 que conta a história real de um jogador de futebol americano que passou de um simples empacotador de mercado à estrela da NFL, mesmo enfrentando diversos desafios e problemas que tornaram a sua jornada ainda mais impressionante. Green went down hard and is not getting up. I will not let you down. Pra ser sincero, eu não sou muito chegado em futebol americano ou qualquer coisa que envolve esse esporte, porém por conta do protagonista, que é um dos meus atores favoritos, eu fui assistir esse filme com as expectativas na média e acabei me surpreendendo, porque mesmo que o filme tenha uma premissa e um roteiro relativamente simples, ele desenvolve um drama com diversas provações e superações que o tornam uma mensagem muito positiva e ao mesmo tempo inspiradora, além de ter alguns dramas bem envolventes ao longo dessa história. Então, pra quem curte dramas biográficos ou gostou da premissa, eu recomendo que dê uma chance. Eu pelo menos gostei do resultado final. Destiny belongs to the underdogs. Chegou a hora de tirar as crianças da sala, porque eu vou falar sobre um dos filmes mais insanos de toda a Netflix, que inclusive não recebeu a devida atenção. Eu tô falando de O Tigre Branco, um drama de 2021 que segue a história de um homem pobre na Índia que luta para escapar da pobreza trabalhando como motorista para uma família muito rica e poderosa. Porém, não demora muito para ele se ver no meio de um jogo de corrupção e injustiça que vai forçá-lo a tomar uma decisão radical para mudar o seu destino. Eles têm planos, eu tenho planos também. O Tigre Branco é simplesmente uma das produções que mais me surpreendeu em toda a Netflix, porque basicamente ele não chama tanto atenção, ele não tem um grande elenco, muito menos uma grande premissa. Porém, quando você termina esse filme, você vai parar por um segundo e pensar o que acabou de acontecer aqui, porque além de uma crítica social poderosa, esse filme tem uma trama realista, brutal e ao mesmo tempo crítica que, cara, te traz um mix de emoções que você simplesmente não espera, além de ótimas atuações, algumas participações interessantes e um desfecho espetacular. O próximo filme da minha lista chegou há pouco tempo na Netflix e, considerando que ele é uma das minhas produções favoritas de todos os tempos, eu não podia deixar de fora dessa lista. Eu tô falando de Alita: Anjo de Combate, um filme de ficção e ação de 2019 que dessa vez apresenta um futuro distópico, tendo como foco a história da Alita, uma ciborgue com amnésia que foi encontrada no Ferro Velho por um cientista e é totalmente reconstruída com novas
novas habilidades extraordinárias. E é a partir daqui que ela pula de cabeça em uma jornada para descobrir sua verdadeira identidade enquanto enfrenta inimigos poderosos em uma sociedade decadente. Tonight is not a game. Todo fã de ficção já viu ou ouviu falar sobre esse filme que, na minha opinião, é um dos mais injustiçados, porque ele não fez uma grande bilheteria, nem se tornou um grande clássico, mas conquistou uma base de fãs sólida que pagaria um ingresso de R$100 só pra ver a continuação desse filme, que tem uma história original, um desenvolvimento criativo, cenas basicamente épicas, lutas impressionantes e efeitos especiais quase perfeitos, além de uma protagonista que basicamente, na minha opinião, foi uma das melhores que eu já vi em todos esses universos de filmes, principalmente de ficção. Então basicamente assista esse filme o quanto antes, porque todo mês ele entra e sai da Netflix, então não perde essa oportunidade. I'm with her. Outro filme bem legal que eu não podia deixar de fora da nossa lista se chama Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes, um filme de aventura e comédia de 2023 que acompanha a jornada de um ladrão encantador e um grupo de aventureiros improváveis que juntos embarcam em uma jornada épica para recuperar uma relíquia perdida, mas as coisas fogem do controle quando eles se envolvem com as pessoas erradas. Dungeons & Dragons é o famoso arroz com feijão, premissa interessante, elenco carismático, cenas épicas e entretenimento garantido por 1h30. Mesmo que o filme não seja relativamente diferentão, ele tem uma boa dose de humor, aventura, comédia, a dinâmica entre os personagens é uma qualidade à parte, então no geral é um filme que funciona muito bem, tanto que provavelmente eu não duvido que a gente tenha uma continuação desse filme. E agora, para finalizar nossa lista, eu vou falar sobre uma das produções mais frenéticas de todo o catálogo. Eu tô falando de Agente Oculto, um filme de ação e suspense de 2022 que segue a história do Gateway, um dos melhores e mais letais mercenários da CIA. Porém, tudo muda durante uma missão, onde ele descobre coisas que não deveria sobre sua própria organização. E claro que a partir disso, ele começa a ser perseguido por milhares de assassinos profissionais, incluindo alguns ex-colegas de trabalho que querem a todo custo a recompensa pela sua cabeça. Desgraçado. Mesmo que Agente Oculto tenha uma premissa relativamente batida, esse filme ainda se destaca como uma produção frenética de ação graças ao seu grandioso elenco de primeira prateleira, seus efeitos especiais simplesmente bem trabalhados e obviamente as cenas de ação eletrizantes do começo ao fim. Então de repente, se você quer ver um filme com muito caos, luta, explosão, perseguição, esse é o famoso arroz com feijão que funciona bem para o público-alvo. Bom, rapaziadinha, chegamos no final de mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer o tempo e a atenção de cada um de vocês e também pedir para vocês encarecidamente deixarem o like e se inscreverem no canal caso tenham gostado desse tipo de conteúdo. Também aproveita para comentar algum filme bolado, na sua opinião, que merecia entrar para essa lista. Comenta aí que eu tô sempre respondendo todos os comentários, tô lendo tudo que vocês comentam, beleza? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.